tu queres ganhar massa muscular sem ficar extremamente gordo, fica neste vídeo que eu vou explicar a forma correta de fazer um bulk sem acumular excesso de gordura. A maioria das pessoas, quando faz bulk, elas acabam por errar em vários pontos e elas acabam por ganhar mais gordura do que propriamente músculo, que não é suposto, ok? Por isso, neste vídeo eu vou explicar como fazer um bulk da forma correta e os principais erros que as pessoas cometem. Mas primeiro tu tens de saber o que é um bulk. Um bulk nada mais é do que um processo em que tu vais estar a comer mais do que tu gastas, ok? É um superávit calórico. E como é que tu fazes um bulk aqui da forma correta? Tenho aqui uma apresentação para te mostrar, aqui um guia. Vai seguindo que eu vou explicar como é que tu vais fazer isso. Primeiro, quais é que são aqui as calorias certas, ok? Quais é que são as calorias que tu tens de consumir? Como eu disse, muita gente erra aqui no superávit, e ela acaba por consumir muito mais do que ela deve consumir. Por isso, eu quero que busques aqui entre 300 a 500 calorias a mais daquilo que tu gastas. E como é que tu vais saber aquilo que tu gastas? Muito simples, tu vais ter de descobrir duas coisas. Vais ter de descobrir o quanto é que gastas em repouso, que isso vais à internet, por exemplo, e pesquisas taxa metabólica basal e vai-te lá aparecer uma calculadora. Tu vais meter aqui os dados que eu meti aqui. Este aqui sou eu, dei o meu exemplo. 85 kg, 1,78, 21 anos. Vai-te aparecer esses dados lá na internet. Tu vais meter e aquilo vai dar aquele valor que tu gastas para te manter vivo. É o gasto que o teu corpo gasta sozinho, ok? E depois tu vais ter de descobrir ainda o teu gasto energético em atividades. Ou seja, o que é que o teu corpo gasta com as atividades que faz ao longo do dia. Por exemplo, musculação, cardio, o que tu fizeres durante o dia em atividades, ok? E depois tu juntas esses dois valores e vai dar aí o gasto total, ok? E este superávit é em relação a esse gasto, ok? E eu vou dar aqui o meu exemplo. Aqui a minha taxa metabólica basal é de 2.200 calorias e eu gasto em atividades aqui cerca de 700. Ou seja, no final do dia o meu gasto total é de 2.900 calorias. Para eu ter assim um superávit, eu tenho que consumir aqui, como eu apontei aqui neste exemplo, 3.300 calorias em bulk. Esse seria o meu valor. E porquê que não é certo tu estás a passar muito este superávit? Porque se tu passares muito estes valores, fizeres um bulk e comeres muito mais acima destes valores do que aquilo que tu gastas, tu vais estar a acumular, tu não ganhas mais músculo, como muitas pessoas pensam, vou fazer mais, vou ganhar mais músculo. Não, tu simplesmente vais ganhar mais gordura e isso até pode atrapalhar a tua construção de músculo, que já vou explicar mais à frente o porquê. Depois, aqui, macronutrientes, o que é que tu deves consumir de acordo com as tuas calorias? Eu vou continuar aqui com o meu exemplo, ok? Eu tenho ali a conta para 3.000 e alguma coisa calorias, que foi no slide atrás. E como é que eu vou descobrir a proteína, a gordura, os hidratos de carbono, por exemplo? Em bulk, seria aqui o valor essencial seria entre 1,6 a 2,2 gramas por quilo corporal de proteína. Ou seja, eu aqui no exemplo eu apontei para 2 e eu peço 85 kg. Fazendo as contas, dá 170 gramas de proteína na minha alimentação. E isso equivale a 680 calorias. Porquê? Porque 1 grama de proteína equivale a 4 calorias. Ou seja, nesta conta, 170 vezes 4 dá 680 calorias. Depois a gordura. Os valores de referência aqui para a gordura busca sempre aqui entre 0,8 a 1 grama por quilo corporal. Ou seja, baseado no mesmo exemplo, tenho aqui 1 grama vezes 85, que é o meu peso, são 85 gramas, que é equivalente a 765 calorias. Porquê 765 calorias? Partindo aqui do mesmo exemplo da proteína, a gordura não é 4, mas sim 9 calorias por cada grama de gordura. Ou seja, fazendo a conta, 85 vezes 9 dá 765. E agora, os hidratos de carbono, como é que a gente vai descobrir isso? Os hidratos vai ser o restante das calorias. Ou seja, se eu tenho aqui umas calorias na minha dieta de 3.300, eu vou ter que diminuir essas 3.300 menos isto e menos isto, que dá 1.445. E o restante em hidratos vai dar 1.855 calorias em hidratos. E agora, para descobrir em gramas, é o contrário. Enquanto eu aqui multipliquei as gramas por 4 para saber as calorias, aqui o processo é o contrário. Eu vou pegar nas calorias e vou dividir por 4. Também é por 4 porque 1 grama de hidrato de carbono equivale a 4 calorias. É igual à proteína em termos calóricos. Por isso, dividindo estes 1.855 calorias a dividir por 4, daria aí as 463 gramas. Por isso, este aqui é o meu exemplo, claramente, para tu saberes, para ti, terias de usar os teus dados. Mas aqui, já está aqui a fórmula que tu tens de usar, ok? É só mudar os números, fazer as contas com os teus dados e vais saber aqui as quantidades de calorias e as quantidades de macronutrientes para ti, ok? Depois, aqui, mas obviamente
vai chegar a uma altura que tu vais estar a ganhar peso e tu vais ter de ajustar novamente as calorias e os macros. E quando é que deves ajustar isso? Vou dar um exemplo. Imagina, aqui no exemplo, eu estou com 85 kg, ok? Eu vou fazendo o bulk e eu chego aos 90. Obviamente, quando eu chegar aos 90, aquelas calorias que quando eu estava com 85 chegavam para ganhar peso, quando eu tiver com 90 kg já não vai chegar, ok? Por isso eu vou ter que fazer, lembras-te daquela conta que eu disse no início? Para calcular a tua taxa metabólica basal, calcular o teu gasto total e depois fazer aquela conta para ter aquele superávit. Tu vais ter que fazer essa conta de novo, porque a tua taxa metabólica basal com 85 kg é diferente da tua taxa metabólica basal com 95, por exemplo. Por isso vais ter que recalcular todos esses passos, ok? Recalculas a tua taxa metabólica basal e o teu gasto energético e aí sim vais reajustar as calorias a mais. Vou dar um exemplo. Imaginem que eu estava ali com... Imaginem que eu agora chego aos 95 kg, por exemplo, aqui um bulk, e eu tenho que fazer conta outra vez. E chego ali a uma taxa metabólica basal de 2300. Ou seja, eu aumentei. Teria de aumentar novamente as calorias para não ser, para ter aquele superávit de 300 a 500. E obviamente quando eu faço isso também vou ter de ajustar os macros. Por isso toda esta conta que eu expliquei antes vais ter que fazer novamente para quando estiveres com o peso acima. E quando é que deves fazer isso? Vais fazer isso principalmente em duas situações. Ou quando tu estiveres estagnado no peso, ok? Tu chegaste a um peso que tu não consegues mais aumentar, subiste o peso e depois chegaste a um peso que não consegues mais aumentar. Aí provavelmente, muito provavelmente é a zona em que tu estás com um peso e vais ter que aumentar novas calorias. Quando chegas aí, ou então, por exemplo, quando já estás a acumular muita gordura. Mas aí já é um aspecto diferente, porque quando estás a acumular muita gordura, já não vale a pena recalcular para continuar em bulk, mas sim seria interessante fazer ali um mini cut, ok? Mas isso também eu vou explicar mais para a frente de forma mais específica. Depois, que eu disse que ia falar agora, aqui o bulk e o cut. Quando alternar entre o bulk e o cut? É muito simples. Quando tu fazes períodos muito longos de bulk, eventualmente tu vais acumular muito mais gordura, ok? É inevitável, se tu fizeres períodos muito longos, por exemplo 1 ano, 2 anos de bulk assim seguido, tu vais acumular gordura, inevitavelmente, e tu vais reduzir a tua sensibilidade à insulina. Tipo, isso não vai te ajudar a ganhar músculo. Quando tu tens a sensibilidade à insulina baixa, reduzida como eu disse aqui, tu vais ficar mais estressado, vais ficar mais cansado, o teu sono vai ser prejudicado e não vais conseguir construir tanto músculo, ok? E quando fazes períodos aqui longos de bulk, isso acontece. Por isso é interessante tu alternares aqui com um período de cut, por exemplo, que eu escrevi aqui, alternar com períodos de mini cuts, por exemplo, de 2 a 6 semanas. Ali um mês do mini cut, por exemplo. Porquê? Porque tu ao fazeres isso, tu vais combater aqui a redução de sensibilidade à insulina, ok? Tu vais conseguir voltar aos números normais de insulina e tu vais conseguir limpar um pouco da gordura, porque tu estás a ganhar músculo, mas estás com muita gordura, também não é benéfico para ti. Por isso é importante aqui alternar entre o bulk e o cut. Quando tu estás com muito excesso de gordura, ou quando tu sentes-te cansado, tu sentes que não consegues progredir mais cargas, tu sentes que até o sono está prejudicado, isso também está aqui muito associado à tua redução da sensibilidade à insulina, ok? Por isso, nestes dois pontos é quando tu deves fazer ali um mini cut que vai te ajudar bastante a continuar a ganhar músculo e também sentir-te bem e com energia. Depois eu vou-te dar aqui a importância do treino tanto de musculação como do cardio aqui no bulk. Primeira coisa, treino de musculação que eu vou falar. Imagina, tu estás a comer bem, estás a comer tudo bem, mas o que te vai gerar hipertrofia não é a comida, mas sim o teu treino. O teu treino é que vai sinalizar que o teu corpo precisa de se adaptar àquele estímulo para o músculo crescer, ok? E se tu estás a comer tudo certo e tu não dás um estímulo correto no treino, não adianta, tu não vais ganhar o músculo, ok? Tu vais ficar mais gordo e não vais ganhar o músculo. Por isso é importante que mesmo em bulk continues a progredir cargas, busca ali aquele valor de séries de, por exemplo, de 6 a 14 séries válidas, ok? Seria assim um valor de referência bom para a maioria das pessoas. E continua a progredir cargas e treinar com intensidade, porque o treino é que vai ser o estímulo para sinalizar ao teu corpo que ele precisa ter hipertrofia, ok? Por isso, dá um estímulo pesado no teu treino. E depois, em relação ao cardio, a importância do cardio, duas principais importâncias aqui no cardio. A primeira importância é, lembram-se o que eu falei da resistência à insulina? Quando fazem períodos muito longos, a vossa resistência à insulina reduz. O cardio vai ajudar aqui neste aspecto. Quando vocês fazem cardio, vocês ajudam a melhorar a vossa resistência à insulina, ok? Por isso é bastante importante terem um cardio num bulk. E também, simplesmente pela vossa saúde cardiovascular, porque se vocês só comem, só enfardam
e só treinam musculação parados nas máquinas e não fazem nenhum cardio, a vossa saúde cardiovascular vai ser prejudicada, ok? E também é bastante importante ter a saúde, obviamente a saúde cardiovascular em dia. Por isso, esses são os dois principais pontos aqui da importância do treino, da musculação e do cardio. Conjuga os dois, começa com o treino de musculação e depois no final do treino de musculação faz ali um treino de cardio ali de 15 a 20 minutos todos os dias, ok? É bastante importante e vai-te ajudar realmente a treinar músculo. É isso. Se gostaste do vídeo, deixa aí o like. Não saias já do vídeo que eu deixei aí um link na descrição que é o meu Instagram. Segue-me lá que eu todos os dias posto dicas, posto a minha rotina lá todos os dias, por isso acompanha-me lá que não vais te arrepender. É isso, alguma dúvida também manda-me lá mensagem. Se tens alguma dúvida relativamente a este assunto do bulk, manda mensagem no Instagram com a palavra bulk que eu vou tirar essas dúvidas, ok? Eu tentei aqui falar de forma mais resumida para a maioria das pessoas também conseguir aplicar de forma simples, ok? Mas é isso, se tiveres alguma dúvida, manda lá mensagem, deixa aí o like e inscreve-te no canal para mais vídeos como este, e é isto. Fica bem e até à próxima.